Algumas vezes o budismo, quando é explicado na modernidade, ele ganha um viés do que a gente chama de relativismo, ou seja, que não há fatos, há só interpretações, que a verdade é de cada um, a verdade não existe uma objetividade. Então isso não é verdade, o budismo tem objetividade no budismo, tem validação, tem epistemologia, né? E isso tem várias explicações, mas a confusão é comum, ela ocorre várias vezes. Então por que ocorre essa confusão e ao mesmo tempo como é essa negação do relativismo na perspectiva budista? Então, quem quiser pedir os cartões, tem cartões novos saindo, é só enviar um endereço de correspondência aqui para esse e-mail. E se quiser fazer uma contribuição para despesas de correio, por favor, use esse endereço aqui que tem como contribuir pelo PagSeguro, por contas bancárias. E assim pode ajudar o canal, ou pelo menos sustentar a atividade de mandar esses cartões pelo correio. Pouca gente pediu para o mês que vem, eu acho que tem só 2 ou 3 pessoas para mandar. Então quem quiser pedir, pode pedir, contribuindo ou não contribuindo, por favor. E quem quiser ajudar o canal também pode ajudar o canal. Obrigado. Bom, quem conhece um pouco do catolicismo e do que os papas falam, geralmente eles estão preocupados com uma coisa na modernidade, que é essa ideia do relativismo, né? Tem várias teses relativistas com várias forças, né? A versão popular do relativismo, a versão que as pessoas têm na cabeça delas de que eu posso estar certo, você também pode estar certo, a gente pode ter uma opinião que discorda. Essa versão popular, ela é fácil de refutar, ela não tem muito poder, é que é uma versão da verdade como algo que depende do observador, assim, né? Depende às vezes da opinião até. Então esse tipo de coisa é fácil de refutar. Algumas formas de perspectivismo, né, quando a gente está falando de interpretação de outras mentes, quando a gente está falando de problemas epistemológicos, seja como se tem acesso a certos conhecimentos, aí pode ser que tenha versões relativamente viáveis do relativismo. Mas de forma geral, na nossa vida cotidiana, a propaganda relativista, por mais de um motivo, ela é funesta. Por que o catolicismo se preocupa tanto com o relativismo? Porque eles acreditam que tem a verdade, né? Não é nem a opinião deles, é a verdade, na forma de Jesus Cristo, etc. Então, se eles querem converter um outro povo, eles têm esse poder, porque eles não estão falando do ponto de vista de que a verdade lá do índio Yanomami tem o mesmo valor da verdade do cristianismo, né? O cristianismo tem mais valor, né? Tem o verdadeiro valor. As outras opiniões religiosas, eles não têm nenhuma... Aí a gente pensa, mas isso é um dogma, isso daí é uma... Não, isso daí é um ponto de vista filosófico respeitável, por quê? Porque pelo menos eles não estão dizendo assim, vale qualquer coisa, né? Então, por vários motivos, né, esse Papa, o Papa anterior, o outro Papa também, eles têm falado contra o relativismo como o relativismo moral, o relativismo ontológico, lógico e assim por diante, como formas de corromper a noção de verdade, corromper a noção de moralidade e assim por diante. Ok. Aí a gente pensa, por que, né, o relativismo era legal? O relativismo era legal porque tinha essa ideia de multiculturalidade, então tu tinha um jeito de defender esses povos e essas ideias desses povos perante a autoridade máxima da igreja, dizendo, não, peraí, a gente tem um tribunal aqui, a gente vai dizer que eles têm tanta voz quanto vocês. Se eles querem defender a tradição deles, ok, tá correto, a tradição deles tem tanto lugar no tribunal quanto qualquer outra, ok? Agora, chegar a uma conclusão e dizer assim que não tem um critério independente para estabelecer o que é válido ou inválido em termos morais ou em termos ontológicos ou de qualquer tipo de nível de verdade, epistemologia, não, daí não dá para dizer. E os problemas da antropologia relativista começaram a aparecer ainda antes, né, dessa nossa era acordada, dessa era woke que a gente tem, né, que a gente está preocupado sempre com, a, com as dificuldades das minorias, né. Então antes disso, começou a se ver assim, bom,
tem gente defendendo aí a infibulação, por exemplo. Então, a cultura lá daquele povo lá na África, eles vão lá, costuram os genitais da menina, extirpam o clitóris para não ter prazer sexual, e isso faz parte da vida em grupo deles, isso faz parte da cultura deles, é assim que eles vivem. Então, o relativista cultural, o antropólogo, ele vai dizer, aquele cara bem esquerdista, né, bem defendendo, né, as minorias, vai dizer, não, mas a minoria lá tem o poder, tem o direito de defender o que eles pensam, do jeito que eles pensam. Ou seja, eles podem mutilar essa criança, como eles quiserem, porque ela é da tribo deles e eles que sabem o que fazem com as crianças deles. Então a gente, pera aí, calma aí. Quando a gente está falando de certas coisas, a gente começa a perceber que tem certos valores universais e a gente tem que perceber que como, né, a gente cometeu abusos como europeus, vamos dizer assim, eu não sou europeu, né, mas como cultura que veio colonizadora da Europa, assim por diante, a gente pensava um monte de absurdo, cometia um monte de absurdo, esse pessoal, né, como a gente diz hoje em dia, né, se a gente idolatra a visão indígena, idolatra a visão asiática, sempre a gente diz, eles são detentores da sabedoria, isso é uma forma de desumanizar eles também. Então, quando eles estão fazendo lá as coisas tradicionais deles, lá, um povo lá na África infibula, ele tem toda a possibilidade de estar errado, né? Independente do que um valor cristão que vai se botar nisso, um valor universal vai dizer não se mutila a criança por motivos religiosos ou para inserir ela na tribo, ou porque alguém algum dia desenvolveu uma tradição e a tradição simplesmente vai se manter. Não, ok? Essa discussão está muito viva hoje nessa coisa que a gente chama de esquerda, o liberalismo, porque mesmo Rinpoches no budismo eles vão dizer assim, não, vem cá, como é que pode o liberal que defendeu esses valores, né, feminismo, valor de liberdade individual, valor de vários valores positivos, né, que a nossa cultura tem, agora vai lá e vai defender, digamos, os aspectos da religião muçulmana ou da qualquer outra religião que promovem problemas, né? Por exemplo, o hijab, não no contexto tradicional muçulmano, mas, por exemplo, na França, né? Então, e daí, por exemplo, feministas que vão defender o hijab, né? Então, começa a haver uma justificação do relativismo cultural e dessa apropriação dessas teses deles, assim, como algo, né, a defender. Então, acaba defendendo o autoritarismo, acaba defendendo coisas que são de cultura patriarcal e assim por diante, e combate só a si próprio, né? Então, por exemplo, o budismo, por um tempo, nos anos 90, ele vingava entre as celebridades de Hollywood, entre os liberais norte-americanos, esses que, né, se fala que eles usam esse kale, né, comem esse kale e fazem... são tudo meio pop, assim. Então eles... o budismo era muito legal, né? Aí o budismo começou a virar mainstream, começou a ser muito badalado, e ele se tornou um objeto de repúdio também. Então começou, não é bem assim, tem vários problemas aí dentro, não sei o quê. Então o budismo, por ter ficado muito tempo lá entre os liberais, ele acabou virando um objeto de crítica, como conservador, como vários problemas que tem dentro do budismo mesmo, né, virou objeto de crítica. Mas, né, porque os Estados Unidos têm essa culpa branca e porque atacaram os muçulmanos, atacaram os árabes e teve muito racismo com muçulmanos de fato, então hoje em dia tem uma defesa excessiva, né, dessas etnias, dessas crenças dessas etnias e assim por diante. Uma defesa excessiva no sentido de que não é usado o mesmo critério, por exemplo, que eles usam para atacar os problemas dentro do budismo, que eles não usam isso para atacar, porque hoje em dia não pega bem atacar os problemas que tem dentro do Islã. Hoje em dia todo mundo está tentando dizer que o Islã está tudo bem com o Islã, né? Esse é o problema. Ok. Então a gente passou por todos esses panoramas assim que tem a ver com relativismo. E a gente chega mais ou menos uns 5 anos atrás, e quem se apropriou do relativismo não é mais a esquerda. Agora, quem usa o relativismo, quem usa a noção de pós-verdade, a noção de que não há verdade, a gente nem sabe como chamar isso, porque outro dia, por que você não defende os conservadores como Donald Trump?
Uma pessoa me perguntou na área de comentários, assim, Donald Trump, conservador, o cara casou com várias mulheres, uma estava com câncer quando ele pegou a outra, ele, ele não tem, ele nunca fala nada propriamente moral, ele só fala coisas, não tem nada de conservador, né? E direita, bom, né? No pior sentido possível que se pode caracterizar de direita, talvez tenha alguma coisa, né? Dá para dizer que é direita, né? Mas não é ideológico, né? Então eles se apropriaram, esse pessoal, né? Que, né, a gente pode chamar de fascismo, né? Então esse pessoal se apropriou do relativismo cultural, do relativismo como um todo, e daí o que eles fazem? Eles falam qualquer coisa, eles desmentem a si mesmos, porque a palavra não tem valor nenhum, né? Então o que importa é o impacto momentâneo de alguma coisa, né? O que importa é a propaganda. Então, como está no livro de 1984, né? Eles estão dizendo na nossa cara as coisas, né? Então, num dia eles dizem, não, nós estamos totalmente corretos com o que nós fizemos. Daí no outro dia eles dizem, não, o que nós fizemos é exatamente isso que você está dizendo e está correto. Não, no outro dia eles negam, não, nós não fizemos isso, né? Eles não têm a menor... Se tiver se traçar o que eles mesmos falam, algumas vezes programas fazem, programas de humor, então coloca o Trump falando no mesmo ano, no mesmo dia, mesma semana, uma coisa contra a outra, né? A evolução do pensamento de Trump durante a pandemia, né? Por quê? Porque eles se apropriaram dessa nossa flexibilidade esquerdista com relação à linguagem, com relação à verdade e assim por diante, e eles disseram, ah é? Agora vocês vão ver. Agora vocês vão ver o que é viver sem verdade, sem valor de verdade, sem valor no que se fala, sem valor nenhum, né? Vocês gostam do Nietzsche? Vocês gostam do Super-Homem? Agora vocês vão ver o que é não estar preso a nenhum senhor, a ninguém, só pisoteando os outros, né? Então, não é a primeira vez que os fascistas se apropriam, né? Não acho que o Trump leia Nietzsche, né? Mas é um individualismo, é uma forma de interpretacionismo, assim, tudo que vale é o que funciona na hora que eu estou falando. É basicamente isso, né? Então, e daí tem fábricas de teoria da conspiração. E hoje em dia a gente vê budistas até que, né, porque a gente é budista, a gente gosta de umas coisas meio não muito comuns, né, no mainstream, a gente não é cristão, cristão mainstream, conservador é gostar do cristianismo, né? Então a gente é uma coisa assim meio por fora, né, budista. A gente gosta de umas coisas que não é o que todo mundo gosta, né? É diferentão, ok? Aí o diferentão gosta do que? Teoria da conspiração, né? Aí a teoria da conspiração é uma coisa divertida, né? Uma coisa, assim, não tinha nada a ver com política propriamente. A pessoa gostava, sei lá, de pé grande, disco voador, sei lá, gostava de um monte de qualquer coisa, assim, que às vezes eram umas coisas com alimentação e tal, que podia dar algum problema. Agora não. Agora tem fábricas gerando distração na forma de teoria da conspiração e as pessoas, claro, que desconfiam acertadamente da mídia tradicional, elas estão dizendo, olha só o que esse outro site está falando aqui, ó. Você vai olhar lá, são tudo pago por essa corja fascista, né? Então, eu vi isso, eu vi uma pessoa falando assim, olha só esses dados, essas coisas aqui que estão tudo nesse site aqui, que não é da mídia tradicional, mas que fala, então, enfim. Eu tô falando isso por quê? Porque um rapaz me falou assim, no Dharma tem essa coisa das pessoas terem as perspectivas, cada um tem a sua perspectiva, e, né, e as pessoas não conseguirem entender um pouco as perspectivas dos outros. Então, tem uma coisa assim, né? Tinha os gregos antigamente que a Terra era plana para eles, e agora a Terra não é plana para nós, mas é só uma dificuldade de comunicação aqui, né? Que a gente tem entre nós e os antigos. Não, não, meu amigo. Né? A gente tem um critério independente de validade, que é o fato, né? Então não importa o que os gregos pensavam, eles estavam errados com relação a isso. Errados, errados. Não é só porque eles falaram uma coisa e eles eram gregos, eles estavam no passado e todo mundo pensava mais ou menos e vivia num consenso que eles tinham alguma coisa de certo no que eles estavam falando. Não, eles estavam errados. Né? Então esse é o critério do que é um equívoco, do que é uma falsidade,
Esse é o critério mais importante. Não é tanto, né, até a gente vai falar em falsificabilidade na ciência, né? Então o mais importante é entender como a gente pode dizer que algo é falso. Qual é o critério que a gente usa para dizer que algo é falso? Esse é o principal critério. Então, no caso, por exemplo, é muito simples a prisão do Dharma com relação aos fenômenos relativos. A gente chama de fenômenos relativos, não tem nada a ver com relativismo. Os fenômenos relativos, por exemplo, os fenômenos convencionais, se convencionou. Os seres humanos chegaram à conclusão que eles tinham que indicar no trânsito, usar sinais para cruzar ou não cruzar vermelho e verde. Então não tem nada de subjetivo na experiência do vermelho e do verde aqui. Se a pessoa diz, mas eu sou daltônico, eu não consigo ver isso aqui, não sei o quê, a pessoa ganhou uma carteira de motorista, ela tem que saber pela posição ou de alguma forma se ela pode ir ou não pode seguir, senão ela não pode dirigir. Se ela tiver um grau de problema visual que impeça ela de ver os sinais, ela não pode dirigir. Então, não tem esse argumento quando a pessoa chega na frente de um juiz e passou um sinal, matou alguém, de dizer, não, mas o vermelho é a cor da grama. Porque eu penso diferente, tá entendendo? Tipo, eu sou uma pessoa diferente, não sou que nem o senhor juiz. Eu sou um cara que eu tenho meus próprios critérios, meus próprios... Não. Né? O critério é convencionado, mas ele existe, né? Então, da mesma forma, dinheiro. Né? Várias vezes eu uso esse exemplo, porque é um exemplo que tem a ver com Gideon Chappell, que prenderam ele por passar dinheiro falsificado, né? E a gente tem três teorias. A gente tem três teorias, que é uma, ele estava passando dinheiro falsificado sem saber, ou ele estava passando dinheiro falsificado sabendo disso, ou não era falsificado o dinheiro e as autoridades estavam mentindo. Aí alguém pode dizer, não, mas é claro, depende de quem pensa. Se eu sou muito devoto do Gideon Chappell, eu vou dizer que ele nunca passaria dinheiro falso e as autoridades estão mentindo. Mas eu também posso ser devoto do Gideon Chappell e achar que, por algum motivo, dessa vez ele passou dinheiro falso sabendo que era dinheiro falso, ou não sabendo que era dinheiro falso. Então, mas não tem uma possibilidade de que duas dessas coisas sejam verdade. Ou ele passou dinheiro falso, ou ele não passou dinheiro falso. E mesmo, né, se a pessoa vai pensar assim, se a pessoa quer ser um bandido aqui e falsificar dinheiro, ela tem que entender a validade do mundo. Então não adianta ela chegar e dizer, chegar com um cartão impresso pelo Eduardo, assim, eu quero me dar pão aqui na padaria, estou pagando com isso aqui. Isso aqui não é dinheiro. Então, a pessoa vai imprimir uma nota, escrever R$ 50 em cima, assim, tipo, tô passando aqui. Mas fui eu que tô dando o dinheiro do banco imobiliário, a pessoa usa, né? A pessoa é louca, não pode usar, né? Se a pessoa quer ser um falsificador de dinheiro, ela precisa saber como é o dinheiro de verdade, precisa estudar o dinheiro, saber que papel usar, que tinta usar e fazer o mais próximo do dinheiro válido. Então, o falsificador é quem mais sabe o que é dinheiro válido, para chegar o mais perto possível do dinheiro válido. Né? Não tem relativismo nenhum na ação do bandido aqui, não tem relativismo possível, não tem relativismo possível nenhum. Ele nunca vai argumentar assim, não, doutor, sabe do que mais? É que eu sou outra, eu sou uma casa de moeda alternativa. Eu tenho a minha, o governo tem a dele, eu tenho a minha, tá entendendo? Tipo, não pode. E, né, e se a gente quer também, a gente estuda se a gente vai receber dinheiro, se a gente é caixa, a gente vai lá e sabe mais ou menos como é que é uma moeda para não receber dinheiro falso, né? Da mesma forma, qualquer coisa na nossa vida, se a gente paga uma conta e daí depois cobram de novo a conta da gente, a gente não diz assim, não, tá, é que ele tinha outra opinião a respeito das coisas. A gente vai lá e briga, a gente mostra o comprovante, a gente diz que a pessoa está errada. Né? Então, se a pessoa é relativista, ela não devia fazer isso. Ela devia dizer, não, mas eu acho que o serviço lá de internet está cobrando de novo de mim. Mas é a opinião deles, né? Então, eles têm todo o direito de cobrar de novo. Ninguém pensa isso. Isso não existe. Por algum motivo, quando chega na questão da Terra, é porque muita gente acreditou durante um tempo, aí eles acham, de repente a Terra pode ser plana e redonda, dependendo das pessoas, não sei. Não. Relativismo não se sustenta. A gente pode ter limites epistêmicos, a gente pode ter áreas epistêmicas em que pode fazer sentido certa interpretação, por exemplo, a mente dos outros. E mesmo aí, na mente dos outros, a gente vai encontrar um problema bem grave, né? Por exemplo, o que em inglês eles falam he said, she said. Então, quando uma pessoa é estuprada e a outra pessoa tem uma outra versão dos fatos, né? Mas ela consentiu. Mas quanto bêbada ela estava quando consentiu? E daí você vai ver, tem toda a série de TV sobre
ah, né, como eles provam para um juiz se teve ou não teve estupro, e assim por diante, né? Porque as evidências, se não tem uma evidência ah, forense, assim, né, se é só, se já passou um tempo e se é só o que um e o outro diz, e o que se pode ver ou filmar no lugar, aí várias coisas podem ser ditas, né? Então, mas não é o caso de que, pode ter acontecido e não ter acontecido, né? Então, essa é uma questão aqui que quem acredita nisso, quem acredita que pode ter acontecido e pode não ter acontecido, não está entendendo, né? O sistema legal não está entendendo o que as pessoas estão passando, né? Se tem sexo consensual, é consensual. Se não é consensual, não é consensual. Não pode ter uma pessoa acha que é consensual e a outra pessoa não acha que é consensual. Essa é a definição, né, do que vai dar o problema, né? Então, veja bem o que é o problema do relativismo. O relativismo vai aí. Se você está falando em terra plana e não sei o quê, daí que as pessoas têm pontos de vista diferentes. No budismo a gente diz, um ser nos infernos vê a água como lava, um ser nos fantasmas famintos, eles veem a água como pus. E os seres humanos veem a água como água. No sentido definitivo, ninguém está certo. A água é vacuidade. No sentido relativo, convencional, quando um ser humano quer água, ele não quer pus, ele não quer lava. É bem diferente a experiência de pus e lava, é ácido sulfúrico e água contaminada por chumbo. A gente quer a água, né? A gente tem critérios para estabelecer que a água é potável quando o governo ou o lugar que a gente compra tem um poço, ou se vendem água aí e a água está contaminada. A gente deveria, se não vai, deveria ir para a cadeia, né? As pessoas estão destruindo a saúde pública. Então, não é a mesma coisa lava e ácido sulfúrico e quando a pessoa bebe a água, ela quer água. O relativista vai dizer, não, mas se para um ser dos infernos a água é lava, então tu pode dar lava para um ser humano que é água também. Né? É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Você está dizendo assim, então tá, então tanto faz, porque cada um tem sua opinião, né? Todos eles estão certos. Na visão do Dharma, nenhum deles está certo. Mas se tu está no reino humano e se tu vê água como água, e tu quer água pura, e tu não quer ácido sulfúrico, nem lava, nem não sei o quê, então é muito importante saber validar o que é água. Aí quando as pessoas hoje em dia vêm com essas coisas de fake news, vêm com uma mistura de ideologia com fatos, com estatísticas. Só ter uma estatística não quer dizer nada. A pessoa precisa saber ler, ela precisa saber interpretar, ela precisa também ter um critério moral, né? Ela não pode dizer assim, tudo bem se morrer mais gente, porque todo mundo morre mesmo, né? Eu vi ontem uma pessoa falando numa praia nos Estados Unidos, né? Perguntaram para ele assim, mas por que você não tá se protegendo, tá aqui no meio dessa gente toda e sem máscara, sem nada? Se divertindo na praia. Não me importa se eu morrer agora, se eu morrer depois. Né? Então talvez ele não se importe, realmente. Mas e aí? As pessoas próximas a ele se importam com a morte dele ou não? Tipo, se ele tem uma ação relativamente suicida, né? E, ademais, ele tá ali, se ele tá ali, ele também não tá com a responsabilidade sobre a vida apenas dele. Ele tá com responsabilidade sobre a vida de todos aqueles outros inconsequentes ao redor dele. Então, o fato de ele ter a opinião assim de que ele tem a liberdade de agir como ele quer, porque ele não se importa de morrer ou não em qualquer momento, ou como eu vi pessoas falando, sabe, é só um pouco mais de gente vai morrer de algum jeito assim. Esse tipo de coisa é assumir uma posição moral, não é isento isso é ideológico, né? Isso está dizendo assim, a economia é mais importante que as vidas humanas, né? Basicamente isso que está se dizendo. Aí dizer, mas a economia, quando dá problema, também afeta as vidas humanas, também produz morte, também produz... Isso é mais hipotético, né? Os fatos que a gente tem agora científicos são com relação aos fatores que a gente tem. Então, tem vários fatores aqui para... A pessoa pode ter opinião diferente. O cara não pode ter a ideia de que as opiniões diferentes podem coexistir sendo ambas verdadeiras. Não, uma está certa, uma está errada. Não pode haver assim, essa ideia de que um dos dois, os dois podem estar certos. E a mesma coisa que se diz também com relação essa coisa, por exemplo, nos Estados Unidos, quando a gente vê
os estados tomando decisões diferentes, né? Só que está todo mundo interdependente. E aqui as pessoas também. Eu ajo do meu jeito, a outra pessoa age do jeito dela, ok? Eu tenho liberdade para agir do meu jeito, a outra pessoa age do jeito dela. Eu uso máscara, a outra pessoa. Eu sou Trump, eu não uso máscara, a outra pessoa usa máscara. Então, isso daí não é uma questão ideológica. Essa questão parece ideológica dizer assim, tem gente que gosta mais da liberdade individual, tem gente que gosta mais de respeitar o coletivo. Mas aqui a gente está evidenciando que isso aqui não é uma questão ideológica, porque tem um problema que é de base coletiva, de base interdependente e de base que depende de decisões, né, não unilaterais, decisões globais. Então é basicamente um pouco isso, assim. Se a gente permanecer enfraquecendo o uso da linguagem, enfraquecendo essas noções de dizer que é tudo uma questão de interpretação, é tudo uma questão de mundos que coexistem. Esse gente é muito bonito assim quando a esquerda cirandeira está falando disso, né? Quando os fascistas se apropriam disso, é o que está acontecendo. Olha o problema que está gerado isso, atrás disso. Cuidado então com o relativismo, né? Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo onde eu informo o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Cherezi Wante Jinja Soiza Pekaja Produtin Jote Om Sochi Jamia Champene Jirasawa Kuncha Tuzio Zetai Bai Mediano Jutu Piamani Jogi Sasunda Tutin Jote Chime Kwene Pema Samba Sasora Gente Seno Pai Garju Anshi Jugu Tupeku Kuse Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutu Panangi Wancha Tungondo Pateno Muyengi Kupa Malora Sanelundu Tileta Tutin Jote Emeja Sum Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuan Pemancha de Droma de Soji no Nibe Melunde do Jote Nenjuane Chimpote Payuri Nebadan de Basipe Chambundan Kuseja Senten Jote Tusun Sanje Guru Rinpoche Ngando Condade Wachimbo Jabarche com seu tutor da Poça Só Depson Chin de Lapto Sushi não se ngebe de Shiva dançam balão de dropa Chinchelo Oma Humba Zaguru Pema Sede Hun Ken Locha Son de Loche Zalin Sasson Chapapel Trojo Sung Nangwa Damiral do Sungele Show